Só por diversão, tente esta. Em qual estrutura flutuante David Gilmour transformou em um estúdio de gravação particular? E aqui vai outra. Qual item de luxo David Gilmour leiloou por mais de 21 milhões de dólares, doando cada centavo para o ativismo climático? Acha que sabe as duas respostas? Escreva seus palpites nos comentários abaixo. Já já eu revelo as respostas. Enquanto você pensa, deixa eu te dar as boas-vindas ao The Verst, Mestres da Música. Eu sou Dick Carlson. Hoje, vamos desvendar o gênio silencioso de David Gilmour, nome marcante na história do rock, cuja vida é ainda mais profunda. Fique ligado para ver como esse ícone da guitarra construiu silenciosamente uma fortuna de 180 milhões de dólares e por que suas casas luxuosas, barcos e carros mal arranham a superfície de quem ele realmente é. Para entender David Gilmour, precisamos voltar ao início, pois seus primeiros anos guardam momentos decisivos que você nem imaginaria. David Gilmour nasceu em 6 de março de 1946 em Cambridge, Inglaterra, uma cidade tranquila, cercada por céus abertos e suaves colinas campestres. Ele cresceu na vila perto de Grantchester com a infância marcada por livros, música e curiosidade silenciosa. Seu pai, Douglas Gilmour, era zoólogo respeitado e sua mãe, Sylvia, professora e editora de filmes. Ambos eram acadêmicos, reflexivos e apoiadores. Então, Davi cresceu em um mundo cheio de ideias, mas esse mundo não tinha privilégios. Sua casa não era luxuosa, mas era cheia de algo ainda mais importante, que era música e possibilidades. Na adolescência, David aprendeu violão sozinho, só ouvindo. Ele passava horas copiando solos de blues de discos antigos, aprendendo de ouvido e se perdendo nos sons de Elvis Presley, Lead Belly e Hank Marvin. Ele nunca teve aulas, mas praticava sempre. Ele focava em obter o tom e a sensação ideais, e esse estilo natural depois virou ícone. Naqueles primeiros anos, Davi tocava em pequenas bandas locais. A mais famosa era a Jokers Wild, onde ele começou a tocar ao vivo em Cambridge. Os shows eram pequenos e o pagamento baixo, mas lhe trouxeram experiência, confiança e presença de palco. Nessa época, algo marcante ocorreu. David reencontrou seu antigo amigo de escola, Syd Barrett. Eles estudaram juntos na Cambridge High School for Boys e compartilhavam o amor pela música e pela arte. Syd era ousado, criativo e cheio de ideias malucas. Eles não sabiam, mas a amizade logo mudaria a história da música. E tudo começou naquelas ruas tranquilas de Grantchester, com dois adolescentes sonhando com sons e canções. A infância de David não parecia uma história de astro do rock, mas nos bastidores, algo poderoso estava crescendo. O amor de David pela música nasceu de paciência, curiosidade e paixão. Em 1967, tudo mudou. David foi convidado a integrar o Pink Floyd, banda de rock psicodélico liderada por seu ex-colega de escola, Syd Barrett. Ele foi chamado inicialmente para apoiar Syd, que enfrentava problemas de saúde mental e comportamento errático. Logo, David assumiu como novo guitarrista solo e vocalista da banda. David ainda não sabia se o novo papel seria duradouro. O som e a direção únicos do Pink Floyd não combinavam de imediato com o estilo de guitarra blues de David. Em vez de se adaptar à banda, David apostou em seu talento, criando melodias humanas e emocionais. Ele deu estrutura ao caos, transformando ideias soltas em músicas cinematográficas. Ele também virou uma presença estável na banda. Mesmo com os egos em conflito ao redor, David seguia calmo, focado e dedicado à música. Essa calma seria a âncora silenciosa da banda nos anos mais criativos e turbulentos. Ele não só tocou música, mas moldou seu futuro. Com a evolução da banda, o papel de David também mudou. Ele não era barulhento nem chamativo, mas no estúdio foi o arquiteto sonoro de álbuns lendários do rock. Seu trabalho em O Lado Escuro da Lua, 1973, contribuiu para torná-lo um dos álbuns mais vendidos da história. Depois, com Desejo que Você Estivesse Aqui, em 1975, ele colocou emoção em cada nota, especialmente na homenagem comovente a Syd Barrett. Em A Muralha, em 1979, os solos marcantes de Davi expressaram a narrativa mais dramática da banda. Seu som surgiu com frases líricas lentas de bends e timbres cheios de emoção. Ele não queria impressionar, mas expressar, e isso fez toda a diferença. Enquanto Davi evoluía como artista,
as relações do Pink Floyd se tornavam tensas. O controle criativo frequentemente entrava em conflito, especialmente entre ele e Roger Waters, o baixista e principal letrista da banda. Com o crescimento da banda, o atrito aumentou. Mas mesmo durante o conflito, David continuou focado na música, sempre refinando e aperfeiçoando. Porque não buscava holofotes, mas sim o som, ele se tornou discretamente um dos guitarristas mais respeitados do mundo. Na década de 1880, Roger Waters saiu do Pink Floyd e David assumiu a liderança da banda. Sob sua direção, eles lançaram A Momentary Lapse of Reason em 1987, seguido por The Division Bell em 1994. Os dois álbuns foram sucessos, e isso provou que o Pink Floyd ainda tinha algo poderoso a dizer, mesmo sem seu letrista original. Esse capítulo também mudou o estilo de vida de Davi. Ele adquiriu propriedades marcantes, começando pela Astoria, uma bela casa flutuante de 1911 no rio Tâmisa. Em vez de fazer dela um refúgio de luxo, ele a transformou em estúdio particular, onde criaria muitas de suas futuras obras. O local era tranquilo, isolado e iluminado, como David gostava para trabalhar. Ele comprou a mansão Grand Medmenham Abbey, em Buckinghamshire, e depois uma casa em Little Venice, Londres. Apesar dos endereços luxuosos, Gilmour era simples. Sua indulgência era medida, nunca extravagante. Ele tinha um Jaguar E-Type clássico, mas trocou por um Tesla Model S, mais silencioso, suave e ecológico. Seu refúgio preferido era velejar, sem paparazzi ou tapete vermelho, só água e silêncio. Em 1994, David se casou com Polly Sampson, talentosa romancista e letrista, tornando-se sua parceira de vida e criativa. Os dois uniram suas vidas pessoais e artísticas de forma linda e juntos criaram uma grande e amorosa família. Ao todo, 8 filhos, alguns biológicos e outros adotados. Polly trouxe clareza e equilíbrio ao mundo de David. Sua voz lírica combinava com o tom musical dele. Juntos, criaram não só álbuns, mas um estilo de vida que valorizava arte, família e silêncio. Ela o ajudou a fugir do barulho e buscar algo mais significativo. No final dos anos 90, David Gilmour havia alcançado algo raro. Ele se tornou uma lenda do rock, um multimilionário e um homem de família, mantendo o mesmo senso tranquilo que sempre o definiu. Enquanto outros buscavam fama, ele escolheu algo mais difícil: a paz. No início dos anos 2000, David focou mais na carreira solo e interesses pessoais. Em 2006, ele lançou On an Island, um álbum suave e reflexivo, repleto de guitarras ricas e letras emocionais. O álbum estreou em primeiro lugar no Reino Unido, mostrando que a música de David seguia tocando milhões, mesmo sem o nome Pink Floyd. Depois veio Live in Dansk em 2008, um show ao vivo aclamado mundialmente. Seu jeito de tocar era expressivo, com espaço, sentimento e precisão. Em 2015, David lançou Rattle That Lock, um álbum solo que mais uma vez alcançou o primeiro lugar no Reino Unido. O disco era ousado, maduro e pessoal, misturando rock com letras coescritas por Polly Sampson. Ele fez uma grande turnê mundial pela Europa e América do Norte. A turnê arrecadou mais de 78 milhões de dólares, mostrando aos fãs que sua presença seguia poderosa décadas após sua estreia com o Pink Floyd. Enquanto isso, David seguiu colecionando guitarras icônicas do mundo. Seu arsenal tinha a famosa Black Strat, responsável pelos maiores sucessos do Floyd. Era uma Fender Stratocaster rara número 0001 e violões Martin Vintage. Cada guitarra dele foi restaurada, customizada e tocada. Suas propriedades também aumentaram. Ele dividia seu tempo entre uma propriedade em Oxfordshire, com casa, estúdio, e uma casa à beira-mar restaurada em Hove. Ele gostava de rotinas calmas e de estar com Polly e os filhos. Seu estilo de vida não era sobre ostentar, era sobre encontrar equilíbrio. Esse equilíbrio também se refletia na forma como ele usava sua riqueza. Em 2019, David surpreendeu ao leiloar mais de 120 guitarras de sua coleção, incluindo a Black Strat. O leilão arrecadou mais de 215 milhões de dólares e ele doou tudo para a Client Earth, instituição ambiental que combate as mudanças climáticas. Mas ele não parou por aí. Depois vendeu sua casa em Londres e doou todo o valor arrecadado, que foi de vários milhões de libras, para a Crisis, uma instituição de caridade do Reino Unido
que apoia pessoas em situação de rua. Depois, Dave virou vice-presidente da Crisis e apoiou Oxfam, Greenpeace e Anistia Internacional. Nessa fase, ele não era só guitarrista, mas também um filantropo respeitado, que usou seu sucesso para discretamente fazer diferença real. Com a virada da década e David entrando na casa dos 70 anos, ele lançou Luck and Strange em 2024. Foi seu álbum mais introspectivo. As músicas tratavam de envelhecimento, memória e significado, revelando seus pensamentos aos quase 80 anos, sutil, honesto e bem elaborado, enquanto grandes mudanças ocorriam nos bastidores. O catálogo musical do Pink Floyd foi vendido à Sony Music por cerca de 400 milhões de dólares. A parte de Gilmour foi avaliada entre 80 e 100 milhões de dólares, ampliando sua fortuna. Hoje, o patrimônio líquido de David Gilmour está em torno de 180 milhões de dólares. Mas você não perceberia isso pela vida dele. Ele ainda vive tranquilamente em sua mansão em Hove e passa um tempo em sua propriedade rural em Oxfordshire, onde grava em paz. O estúdio Astoria Houseboat segue como santuário criativo no rio Tamisa. Suas rotinas são simples. Navega em seu iate, cuida do jardim com Polly e faz música quando inspirado. Ele evita holofotes, foge do drama e foca no que importa: família, paz e propósito. Sua riqueza é administrada discretamente, com luxo minimalista e máximo impacto. Discreta, uma vida de trabalho, generosidade e som atemporal. David Gilmour é um paradoxo raro, um ícone global da guitarra que nunca buscou os holofotes. Chamado de lenda pelo mundo, ele se via apenas como músico. Nunca buscou fama, só seguiu a música. Sua vida é uma obra-prima silenciosa, equilibrando som e silêncio, riqueza e generosidade, fama e reflexão pessoal. Diferente de outros astros do rock, David passou anos aperfeiçoando uma maestria discreta. Uma nota de sua guitarra expressava mais que uma parede de barulho. Por trás daquele timbre havia um homem que priorizava a paz ao poder e o propósito ao elogio. Hoje sua música ainda ecoa em estádios, fones de ouvido e memórias. Não era pelo volume, mas pela honestidade com que tocava que as pessoas percebiam. David Gilmour não é apenas parte da história do rock. Ele é um lembrete de que o poder silencioso pode durar para sempre. Sua guitarra mudou o som do rock para sempre. Mas a verdadeira história de David vai muito além da música. Trata do poder da contenção, das escolhas silenciosas e da graça de quem achou paz em meio ao barulho do mundo. Qual parte da jornada de Davi mais te tocou? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você ainda está sentindo o eco dessa história, fique por aqui. Outra jornada lendária está chegando.